Olá, galera, tudo bem? Meu nome é Thiago Buch, eu sou professor de Direito Administrativo e no ciclo da prova de hoje, atendendo alguns pedidos de alunos, nós vamos falar sobre as formas de intervenção do Estado na propriedade privada. Algumas características básicas que volta e meia são cobradas em prova de concurso e exames da OAB. Inicialmente, qual é o fundamento da intervenção do Estado na propriedade privada? São dois. Primeiro, supremacia do interesse público sobre o interesse privado. E o segundo fundamento, função social da propriedade. Quando é que uma propriedade atende a sua função social? Se eu tenho uma propriedade urbana, a função social é atendida a partir do momento que ela cumpre as diretrizes fixadas no plano diretor. É o que diz o artigo 182, parágrafo 2º da Constituição Federal. Lembrando que a própria Constituição Federal estabelece a obrigatoriedade de um município ter um plano diretor para cidades com mais de 20 mil habitantes. E se eu tenho uma propriedade rural, quando é que atende a sua função social? Quando cumpre as determinações, as diretrizes fixadas no artigo 186 da Constituição Federal. Então esses são os dois fundamentos, supremacia do interesse público sobre o interesse privado e função social da propriedade. Já vimos quando que uma propriedade urbana e uma propriedade rural atende à função social desta propriedade. Muito bem? Quais são as formas de intervenção do Estado na propriedade privada? Nós temos as seguintes formas, estão aqui no quadro: servidão administrativa, requisição administrativa, ocupação temporária, limitação administrativa, tombamento e desapropriação. Tem algumas características básicas de cada uma dessas formas de intervenção que, com base nessas características, nós já resolvemos inúmeras questões de concurso público. A primeira é a seguinte: as 5 primeiras são formas de intervenção do Estado restritivas. Por quê? Porque o proprietário continua proprietário. Já a desapropriação constitui uma forma de intervenção do Estado supressiva. A desapropriação constitui a forma mais drástica de intervenção do Estado na propriedade privada. Por quê? Porque o proprietário deixa de ser proprietário, constitui forma originária de aquisição da propriedade e todos os direitos incidentes sobre determinado bem vão ser subrogados no valor da indenização. Essa é a primeira característica que nós apontamos. A segunda: apenas a servidão administrativa possui a natureza jurídica de direito real. Todas as outras possuem a natureza jurídica de direito pessoal. Ainda dentro das características, apenas a requisição administrativa e a ocupação temporária possuem o caráter de temporariedade. Já as demais formas de intervenção do Estado na propriedade privada possuem um caráter de definitividade. Significa dizer que nunca podem ser extintas? Não, mas não tem o caráter, diante de um pressuposto de fato, de temporariedade. Mas uma servidão administrativa, uma vez instituída, mesmo diante do caráter de definitividade, pode posteriormente, diante de uma circunstância, de uma razão de interesse público, ser extinta. E a última característica que nós apontamos nessas considerações gerais: de acordo com a maioria da doutrina, servidão administrativa e ocupação temporária incidem sobre bens imóveis. Sim, Thiago, significa dizer que as outras formas de intervenção do Estado na propriedade privada incidem apenas sobre bens móveis? Não. As demais formas incidem sobre bens móveis e bens imóveis. Essas são algumas considerações gerais sobre as formas de intervenção do Estado na propriedade privada. Queria que vocês estudassem, aprofundassem o tema. Fiquem com Deus e até a próxima.